vai dizer assim: então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, ou seja, eu o odeio, porque nunca profetiza de mim bem, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Ilã. E disse Josafá: não fale assim, ó rei. Verso 9, e nós finaliza: então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: trazei-me depressa a Micaías, filho de Ilã. Podemos nos assentar, queridos? Aleluia! Bendito seja o nome do Eterno. Se você veio para ouvir a palavra, ter um entendimento para a sua salvação, para a sua conduta cristã, eu quero chamar a sua atenção nesta noite. A Bíblia diz que Deus, ele levanta homens e mulheres para ser o seu porta-voz. Por fim, a Bíblia diz que Deus levantou também um homem por nome Acabe. Mas Acabe, ele era um homem sanguinário, ele era um homem que não temia ao Senhor, ele era um homem desobediente. A Bíblia diz que este homem, por nome de Acabe, ele era rei do sul. A Bíblia diz que também Josafá, ele era do reino do norte. A Bíblia diz que então Josafá, na sua melhor fase, a Bíblia diz que eles vão se encontrar um com o outro. A história diz que então agora há uma aliança, os seus filhos se casam e ambos agora faz uma aliança. Mas havia o impedimento, o empecilho. Qual era, pastor? Havia um inimigo por nome de Sírio. A Bíblia diz que esse inimigo sempre confrontava o rei de Judá e o reino do norte. A Bíblia diz, irmão, que então eles fizeram aliança. Quem, pastor? Acabe e Josafá. A Bíblia diz que quando nós fazemos aliança com o ímpio, com a pessoa que não tem temor a Deus, a gente perecemos. Aqui nós vemos Acabe. Acabe, ele era um homem que ele não temia a Deus, porque aqui vai, Acabe, ele tinha uma mulher idólatra, uma mulher tola dentro da sua casa. Ele tinha uma mulher que não era uma mulher sábia. A Bíblia diz que por fim Acabe, ele fazia tudo quanto Jezabel mandava ele fazer. Uma certa vez a Bíblia diz que Acabe, ele almejou, ele desejou a vinha de Nabote. A vinha de quem? De Nabote. A Bíblia diz que ele não obteve êxito, porque era uma herança dos seus pais. A Bíblia diz que esta mulher sagaz, sanguinária, que não temia ao Senhor e não tinha nenhum pudor, nenhum respeito para com o servo do Senhor, ela agora faz algo que me chamou a atenção. Ela levanta falsos testemunhas e leva agora Nabote na praça e o apedreja e dá agora a vinha para Acabe. Acabe, ele se alegra. Quando Acabe, ele se alegra, a Bíblia diz que Deus levanta um homem chamado Elias e profetiza contra Acabe, dizendo: olha, Acabe, assim como tu fez com Nabote, também tu vai morrer, e no mesmo lugar que ele desceu a sepultura, os cães vão lamber o teu sangue. A Bíblia diz também que Elias, ele lança uma profecia contra Jezabel. Jeú, quando ele chega, ele toma a cidade. A Bíblia diz que Jezabel, ela está em cima da janela. Jeú joga ela de cima para baixo. Agora mais uma profecia de Elias se cumpre. A Bíblia diz que quando Jezabel, ela cai lá de cima, a Bíblia diz que os cães amordaçaram, o cães comeram. A Bíblia diz que só deixaram as suas mãos e o seu crânio. Ou seja, essa é a penitência. Esse, irmão, é a justiça de Deus para aqueles que se levantam contra os seus eleitos e contra os seus escolhidos. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: se você vem para a igreja por vir, se você não teme ao Senhor, se você não se preocupa em ter uma vida de oração, mas você se preocupa na palavra que o outro erra, no louvor que a outra cantou, eu quero te dizer uma coisa: vai muito
A Bíblia diz que aonde Elias chegava, ele era temente ao Senhor. Voltando para o texto, a Bíblia diz que agora Josafá, ele está nas melhores fases da sua vida. A Bíblia diz que Josafá, ele vai visitar agora Acabe. A Bíblia diz que Acabe, ele dá um banquete agora para Josafá e o seu povo ali. A Bíblia diz que agora Acabe, ele é oportunista, e ele vai dizer: Josafá, eu quero ir à peleja contra o rei da Síria, Ben-Hadad. A Bíblia diz que agora Josafá não era para ele fazer aliança com quem não tinha que fazer, porque muitos crentes estão perecendo, porque não é para assistir aquilo que não deve assistir, não é para fazer aliança com pessoas que não é para fazer, ele vai lá e faz. Por isso que muitas das vezes ele perece no meio do caminho, porque não tem o temor do Senhor, não procura a direção do Senhor, né? A Bíblia diz que quando Acabe, ele aproveita a oportunidade. Olha para o pastor que eu estou pregando. Por quê, pastor? O pastor, aleluia, quando prega, a igreja tem que estar ligado. Ei, Acabe, ele é oportunista, e assim é o diabo na minha, na tua vida. Ele é oportunista. Ele espera quando você dá uma brecha. Ele espera quando você está sendo alimentado com o pecado, quando você está sendo alimentado pelo aquilo que não é para você se alimentar. A Bíblia diz, vai pegar, irmão, é assim mesmo. A Bíblia diz que nesta uma oportunidade, Josafá agora ele vai fazer aliança com Acabe. A Bíblia diz que então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porque ei, há sempre aqueles infiltrados dentro da igreja que não quer compromisso com Deus, que não quer nada com Deus, e não quer que você também não tenha compromisso com Deus. Mas eu vim nessa noite como profeta de Deus te dizer: não adianta eu estar enfeitado, não adianta eu estar bonito, eu estar com a saia até o pé, se eu não tiver uma vida com Deus, não adianta, de nada isso serve. Deus, ele fala para a família de Ló, para todo mundo, e diz: não olhai para trás, porque há uma consequência. O problema de muitos que está fazendo aliança com a pessoa errada e está olhando para trás e acha que Deus está no negócio. Deus não está. A Bíblia diz que Acabe, ele sempre tinha os seus queridinhos. O pastor, irmão, ele não tem um queridinho, nem a queridinha dentro da igreja. O pastor, ele tem homem, ele tem mulher de Deus que está na sua retaguarda. Por quê, pastor? Quando a conta chegar, aqueles que não estiver com a sua vida no altar vai perecer. A Bíblia diz que Acabe, ele tinha 400 profetas que sempre profetizava o que era bom aos seus olhos, mas não era profeta, irmão, era falso profeta. Quer conhecer o falso profeta? Ele só quer pregar aquilo que agrada as pessoas. Ei, você já ouviu na palavra? O que mais tem é não. Não cobiça a mulher do teu próximo, não mata, não rouba, não furte, cuidado, não. Mas a gente só quer o sim. E assim foi com Acabe. Acabe manda chamar aqueles homens, e aqueles homens só profetizam coisa boa a respeito de Acabe. Cuidado com quem te dá tapinha nas costas. Cuidado, irmão. Sabendo que você está no erro, que você está no pecado, não puxa a tua orelha, não te confronta na palavra, e assim você vai levando a sua vida. Ei, mas uma hora a conta chega. A Bíblia diz que quando agora esses 400 profetas, falsos profetas, ele vai profetizar bênção, ei, a favor de Acabe. A Bíblia diz que Josafá, ele se desconfia. Ei, olha para o pastor. Quando a esmola for demais, desconfia, irmão. Quando a esmola for demais, desconfia. A não ser se tu tem vida com Deus e Deus te revelou, Deus te mostrou algo. A não ser, a Bíblia diz que quando esses 400 profetas, ele profetiza a bênção a respeito de Acabe. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? Que Josafá se assusta. Não tem ninguém mais. Agora quem nós consultar? A Bíblia diz, irmã Marta, que ele fala: olha, tem um aí, mas eu não gosto dele, eu odeio ele. Oh glória. Ei, querido, não importa se tu não gosta daquele crente de oração, daquela mulher de oração. O que importa é que ele é homem, que ela é mulher de Deus, e que ela tem vida com Deus. É isso que é importante. Não
você, com quem gosta da tua mensagem, da tua pregação, da congregação onde você pastoria ou onde você prega. Não se preocupa, se preocupa em ter vida com Deus. Tá pouco, irmão. Hoje está escasso homem e mulher de Deus. Hoje tem simpatizante da fé, já não quer descer no joelho, já não quer descer na oração, mas vem a murmuração, só murmura de tudo, reclama de tudo, não está satisfeito com nada. A Bíblia diz que agora, irmão, Josafá ele não ficou satisfeito, irmão Felipe. Tem algum profeta que nós temos que consultar sobre alguém? Tem Micaías. Eu quero te apresentar agora as características de Micaías. Micaías era um homem que não tinha medo da morte. Micaías ele era um homem que não tinha medo da prisão. Micaías ele era um homem que não tinha medo de rei, medo de homem nenhuma, autoridade terrena, mas ele tinha uma conduta do céu. Ele tinha, eu se encaixo. O pastor precisa, a igreja precisa. Micaías ele tinha caráter, irmão. Quem te disse que um homem de Deus, uma mulher de Deus é o tanto que ela prega? É o tanto que ela canta. Quem foi que te falou? Quem foi que te disse isso, irmão? A Bíblia diz que quando Micaías ele vem, vai buscar ele na prisão. Vai buscar ele aonde? Na prisão. O profeta nascendo alimentado, irmão Marcos, água e pão. Água? Ai, irmão, me ajuda a pregar. Água e pão. A Bíblia diz que chegam lá, irmão, para intimidar ele, dizendo: olha, tu cuidado o que tu vai falar diante do rei. Mas o homem de Deus ele não fala o que ele quer, ele fala o que Deus manda. Toma aqui do rei. Pastor, não estou gostando da mensagem. O problema é teu, a mensagem é de Deus. A Bíblia diz, irmão, que quando ele chega lá, Micaías ele é até intimidado por um momento. A Bíblia diz que chega um espírito e ele se aproxima diante do Senhor Jeová, e ele quer descer lá, ó glória, porque onde tem casa bagunçada, porque onde não tem mulher de Deus que tem vida com Deus, onde não tem homem que tem vida com Deus, o diabo ele faz arruaço. O diabo ele vem com uma oportunidade para querer te cirandar, para querer te destruir. Eita glória! Mas se você tem vida com Deus, irmão, o diabo ele pode tentar, ele pode vir. Não tem pro capeta, não tem pro diabo. A Bíblia diz, irmão, que quando agora vai buscar Micaías, olha, a boca dos profetas, a palavra deles é só uma. Vai rei, que o Senhor vai te dar vitória. O Senhor é contigo. Mentiroso, irmão. Mentiroso. Irmão, quem te falou, irmão? Quem te falou? Se nós vivemos uma vida relaxada, uma vida promíscua, sem compromisso com Deus, a gente vai subir. Vai nada, irmão. O único céu que a gente vai é o céu da nossa boca. Irmão, tu conhece o diabo? O diabo ele já esteve no céu, sim ou não? Sim. O diabo conhece Deus. O diabo conhece os anjos. O diabo já esteve lá, e o desejo é para ele voltar para lá de novo. Mas ele não pode. E todo dia você pode chegar até o céu, mas não quer. Nós não descemos, irmão. Nós nos humilhamos. Sabe o que nós queremos? Você viu o pastor fulano de tal? Você viu a irmã de tal? Você viu o outro de tal, irmão? Irmão, dá nada. Enquanto isso a vida está na ruína, a vida está bagunçada, a vida espiritual está rasa. A Bíblia diz que quando Micaías ele vem, irmão, ele chega diante de Acabe e ele se apresenta. A Bíblia diz, irmão, que quando Micaías chega, ele tenta dar um jeitinho ainda, irmão. Na hora a gente treme na autoridade, irmão. Micaías, o Senhor vai te dar vitória, Acabe. Acabe conhecendo quem é o profeta, irmão, glória, porque não adianta esconder. Quem é de Deus quem tem vida com Deus tem. Aí consegue decidir, irmão, quem tem vida e quem não tem. A Bíblia diz que Acabe repreende Micaías e diz: olha, eu conjuro pelo teu Deus, fala a verdade. Ó rei, tu vai tomar no campo de batalha, tu vai descer, tu vai morrer, tu vai perecer. Por que, Micaías? Porque tu é um rei idólatra. Porque tu tem cara de crente, tu tem roupa de crente, tu tem conduta de crente, mas tu não tem temor de Deus, tu não tem caráter, Acabe. Tu vai morrer, Acabe. E a Bíblia diz, irmão, que quando Micaías ele se levanta, alguém levanta, irmão, e vai na queixada de Micaías e manda: só porque falou a verdade, irmão. Olha para o pastor, por você falar a verdade, você vai ser perseguido. Por você ser um homem de oração, uma mulher de oração, irmão, tem a minoria que não vai
vai gostar de você, mas a maioria, irmão, vão te admirar. Micaías ali era admirada. A Bíblia diz que quando Josafá ele ouve aquilo, ele fica diante, ligado. Tá os dois sentados na cadeira, irmão, com as vestes de rei. Olha, irmão, não faça aliança com quem não é para você fazer. Não faça aliança. É a mesma coisa, irmão. Eu vou pregar, eu prego assim mesmo, irmão. É a mesma coisa você casa com um homem que te espanca e te desce o braço. A mesma coisa você casa com uma mulher barraqueira que não tem freio na língua. É a mesma coisa lá no mundo. Quando a gente faz escolhas erradas e a gente vai querer culpar quem? Vai querer culpar Deus. A Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba, de Deus ninguém se escarnece. Eita glória, a lei da semeadura. O que eu planto, eu vou colher. A Bíblia diz, irmão, que de repente, aquilo que eu falei, vou repetir de novo. Não faça aliança com quem não é para você fazer. Acaba, ele tenta se disfarçar, ele vai como um soldado qualquer. E agora quem vai com as vestes de rei? O Josafá, ele vai para uma cilada nele, sabe? Ele fez aliança com quem não era para fazer. A Bíblia diz que agora, irmão, eles vão para a guerra. Quando eles vão para a guerra? Porque, irmão, naquele tempo era algo só político. Porque um era reino do sul, o outro era reino do norte. Aí o que acaba diz? Opa, eu vou me aliar a Josafá, porque junto nós temos mais força. Mas muitas das vezes multidão não quer dizer nada, irmão. Eu vou falar porque Jesus está mandando, irmão. A mulher que ela tem o nome de Deus em casa, ela levanta a mão para o céu e agradece a Deus. A mulher que está vendo o homem de Deus orando, vai orar também, não fica só olhando não. Irmão, eu vou falar porque Jesus está mandando, irmão. Por isso que há muitos casamentos bagunçados, muitos casamentos ruídos. Por quê, pastor? Porque a vida de oração está rasa. Não tem vida de oração, não tem vida de busca. A Bíblia diz que quando, irmão, Josafá ele vai para a peleja, ele consulta quem? Ao Senhor. Ele consulta quem? Ao Senhor. E quando tu vai tomar qualquer decisão, tu consulta quem? Meu Deus. Irmão, tem gente que pensa que é na sua força, no seu jeito, na sua habilidade. Não é, irmão. É o Senhor. Porque se o Senhor não estiver na frente da batalha, de repente eles vão. A Bíblia diz que Beadade, o do exército do rei da Síria, o chefe, o outro rei, olha, não faça nada com os soldados, porque eles são como ovelha sem pastores. Eles são como ovelha sem pastores. Tem muitos que não querem ser pastoreados, irmão. Tem muitos que não querem ouvir a verdade, eles querem ouvir daquilo que se dá na telha. Ele quer com as suas próprias pernas sair para qualquer lugar, sem direção de Deus, sem dar satisfação para o pastor, para o anjo da igreja. Ei, se tu não obedece o teu líder, como tu quer obedecer a Deus? Irmão, a Bíblia diz que quando agora, irmão, eles estão na guerra, eles estão na peleja. A Bíblia diz que verdade, ele dá uma ordem, dizendo, olha, envia eles até o rei, porque eu só quero Acabe. Ei, querido, eu posso te falar a verdade, irmão? Tem consequências que por causa das nossas atitudes, pessoas sofrem com ela. A Bíblia diz que quando, irmão, eles estão no campo de batalha, de repente estão perseguindo Josafá. De repente a Bíblia diz que o rei Beadade diz, olha, não é ele que nós queremos. Eita glória, há um ditado popular, não está na Bíblia. O ditado popular diz assim, ó, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Mas o homem de Deus, como está escrito no Salmo de número 1, bem-aventurado é o homem de Deus que não senta para defamar o seu próximo, que não senta na roda dos escarnecedores para escarnecer o seu próximo. Eita glória. Mas sabe quem é o homem de Deus, irmão? Quem tem uma vida com Deus, quando ele está num olhar ali que ele vê que seus olhos estão fazendo pecar, ele tira, fala, Senhor, me dá força. Ei, olha para o pastor, igreja. Ei, olha, ó, carne, você não se alimenta ela. A carne você tem que matar ela. Você não pode alimentar a tua carne, o teu vício, porque quanto mais você alimenta a tua carne, você se afasta de Deus, se afasta de Deus, irmão. Quantos estão alimentando a sua carne, irmão?
já não tem mais vida com Deus, não tem mais conduta de homem de Deus, de mulher de Deus. A Bíblia diz que quando esse homem está na batalha, irmão, um soldado nada. Oh glória, tem como esconder de Deus, sim ou não? Eu posso falar nessa noite? Fala, pastor. Eu vou dizer, eu sou meio doido. Você acha, irmão, que Deus não sabe de alguma safadeza nossa escondida? Deus, ele sabe de tudo, irmão. A Bíblia diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ei, tu cair na mão do bandido, Deus te livra. Tu cair na mão do diabo, Deus te livra. E se tu cair na mão de Deus, quem é que te livra? Ei, irmão, só a misericórdia dele. E a misericórdia dele foi na vida de Josafá. A Bíblia diz, irmão, que quando eles estavam antes da batalha, o soldado do nada, ele lança uma flecha para o alto. E quem está no meio da batalha, irmão, com as suas armaduras, suas armas, a Bíblia diz, segundo alguns estudos, que quando este soldado, ele lança aquela flecha ela sai procurando o seu alvo, irmão. Oh glória, oh aleluia. O inimigo te cerca do lado, te cerca do outro. Grandes coisas fez o Senhor por você. Quando você estava no mundo, o diabo queria tirar a tua vida, Deus não deixou. Grandes coisas fez o Senhor por você. Quando o diabo estava tocando os tambores, a macumba estava apanhando, grandes coisas fez o Senhor por você. Ei, olha para o pastor. Você lembra quando você não era ninguém? Você lembra quando você não tinha nada? Ei, você estava com alguém que sonhava. Você ainda tem sonho, mas Deus, ele realiza sonho. Fica na posição. Fica na posição que Deus te chamou. Porque o maligno não te toca, o diabo não te toca. De repente um soldado está ali do lado de Acabe, defendendo ele. A Bíblia diz que ele fala para o seu soldado ferido, machucado. Ei, porque assim, irmão, quando o pastor não está com a vida no altar, quando o pastor está em pecado, a ovelha que está em comunhão com Deus, ela sente, ela sofre. O soldado de Acabe sentia. A Bíblia diz, irmão, que de repente, irmão, aquela flecha saiu procurando Acabe. De repente, por uma brecha na sua armadura, o atingiu. Quantas flechas de Satanás não tem atingido muitos crentes que não estão na vigília, irmão? Quantas flechas do adversário tem atingido, irmão? Os crentes dos últimos dias. Irmão, crente domingueiro, crente ceieiro, crente que vai na igreja quando quer, vai quando dá, olha quando dá, vem quando quer. Irmão, olha para o pastor, irmão. Você pensa que seguir a Jesus, irmão, é só isso, é só vir para a igreja? Eu não me contento só com isso, não, irmão. Quero que Deus levante o preto aqui para nós ir para a rua. Irmão, nós fazer evangelismo, nós visitar o doente, nós visitar o drogado, nós falar que Jesus liberta, salva, transforma. Ei, nós falar que Jesus dá jeito. Sabe por quê, pastor? Porque há muitos irmãos que estão sofrendo lá fora, há muitos que estão machucados. Enquanto isso, nós estamos preocupados com nós. De repente, quando Acabe, ele toma, irmão, no campo de batalha. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? Ele vai e fala para o seu soldado dizendo: eu estou ferido, eu fui ferido. Ele deita na sua carruagem e ele vai passando. E a Bíblia diz, irmão, que no mesmo lugar que ele derramou o sangue de Nabote, os cachorros lamberam seu sangue. Eu posso dizer, igreja? Não toca no servo do Senhor, não, irmão. Não toca no homem de Deus. Não toca numa mulher de Deus que tem vida de oração. Eu não me preocupo, não, irmão. Sabe uma coisa que eu me preocupo? É com a minha vida diante do altar de Deus. Ei, hoje eu fui comprar esse terno tão bonito, tão elegante. Eu estou sem no meio, não, estou. Ah, mano, estou elegante. Sabe o que Deus falou comigo? Ei, esteja bonito também a tua vida de oração. Esteja bonito também o teu interior. Esteja bonito, decaia, segue, ai. A tua vida de oração para comigo. Porque não adianta estar bonito por fora e feio por dentro. Deus falava com os escribas e fariseus da cara: raça de víbora, hipócrita. Eita glória. Vocês pregam, mas vocês não viram o que vocês pregam. Ei, glória. Vocês falam para os outros fazer, vocês não fazem o prezado para eles, mas vocês mesmo não fazem.
Irmãos, olha para o pastor, irmão, em nome de Jesus. Você não olha a palavra como agressão, não, olha como correção de Deus para a nossa vida, para a minha vida. Ei, se nós vivemos uma vida relaxada com Deus, se nós vivemos uma vida de qualquer maneira com Deus, ei, sabe o que nos resta, irmão? O inferno. Não tem meio termo. Se a gente não tiver uma boa conduta com Deus, a Bíblia diz que por causa desta aliança de Josafá com Acabe, lá na frente ele teve consequência no seu reinado. A Bíblia diz que veio alguém agora pelejar contra Josafá. Oh glória! E ele vai consultar o Senhor. E sabe o que o mensageiro do Senhor disse? Olha Josafá, nesta peleja tu não terás que pelejar, mas o Senhor pelejará por vós. Ei, eu quero falar para a crente aqui nessa noite que está sem força. Você não consegue se levantar, você já tentou de todo jeito. Ei, essa contrapartida não é Deus que vai te ajudar nessa peleja, porque a provisão dele, a batalha dele já está na frente, já está ganha. Mas o posicionamento tem que partir de você. A atitude, o posicionamento tem que partir de você. Porque quando Josafá, neste momento que ele está na peleja com Acabe, sabe o que a Bíblia diz, irmão? Que ele consultou o Senhor. Quanta gente, irmão, que tem se precipitado na sua vida porque não consulta ao Senhor, já não pede mais direcionamento ao Senhor, e depois que as coisas dão errado, irmão, o que ele faz? Eu vou sair da igreja, eu vou sair da presença de Deus. Eu posso falar, igreja? Eu me encaixo. Sai feliz para tu ver. O diabo está com uma força na fora de todo tamanho para tirar a tua vida. O diabo todo dia ele luta para derramar sangue. A Bíblia diz que ele não descansa enquanto ele não derrama sangue inocente. Todo dia ele luta. Todo dia o anjo do Senhor acampa ao teu lado para te dar vitória, para te guardar, e você não vê os livramentos do Senhor na tua vida. Ei, melhor do que o teu carro, melhor do que pregar bem, melhor do que cantar bem, é ter vida com Deus, é ter caráter, é ter uma vida santa para com Deus. Eita glória! Ei, eu sei, irmão, o Espírito Santo me testifica. Tem gente que está longe, tem gente aqui que está longe, vai sair murmurando ainda. Não saia murmurando, não saia murmurando, porque a obra, ela é de Deus. Ei, é Ele que vai governar tudo. Lá não vai ter cantor, lá não vai ter pregador, porque Ele mesmo, a sua glória, o seu poder, a sua plenitude. Ei, vai, irmão, ei, nos dá direcionamento. Para nós finalizar, irmão, até que Deus me permite. Olha para o pastor. Ei, não faça aliança com quem não é para você fazer, irmão. Porque que depois que as consequências virem, quem é o culpado? É Deus ou o diabo? Tá vendo, irmão? Tudo a gente dá a culpa no diabo. Nem tudo é o diabo não, irmão. É o diabo, sim ou não? Sim ou não, igreja? Não, irmão. Nem tudo é o diabo não, irmão. Tá vendo como que a gente é, irmão? Tudo a gente quer culpar o diabo. A Bíblia diz, irmão, que ele tinha acesso até o céu, mas depois que Jesus chegou, ele foi expulso. Ele nos acusava dia e de noite. Ele nos acusava. Ei, sabe o que o diabo faz, irmão? Às vezes nós erramos, nós pecamos, nós falamos, foi quem? Foi o diabo. E o diabo olha para Deus e fala lá, ó, você é vergonha, está no pecado, está no lixo, na imundícia, está dizendo que é eu. Aí, irmão, aí imagina agora, irmão, o Senhor que nos remiu, nos santificou, nos deu uma oportunidade, e vê que nós não mudamos, irmão. Vê que nós não renunciamos nada por Deus. Eita glória. Aleluia. Ei, o que você tem feito da sua vida vai parar para mudar quando? Vai deixar de tomar as atitudes erradas quando? Ah, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu deixasse de seguir o sagrado para seguir o profano, Deus vai te colocar em enfermidade, tu vai ver. Ei, vai pro pastor. Deus, ele vai colocar uma espada na tua frente, e eu não vou entrar diante da espada de Deus não, porque a espada de Deus é justiça. Aleluia, Deus. Não brinca com as coisas de Deus, não brinca. Você está com um pé lá e um pé aqui, ó. Você está com um pé lá e um pé aqui. Ei, Deus vai te pegar na contramão, e a contramão de Deus dói. Deus vai tratar contigo, cuidado. Você está andando no lugar, não é para você andar, não é para você estar lá.
quê? Ai, Jesus. Eita glória. Irmãos, dá pausa aí, Beth.